No presente vídeo trataremos da transformada z inversa e dessa vez a realizaremos utilizando a equação de diferenças. Nestes outros 3 vídeos, tratamos da transformada z inversa por frações parciais, forma da inversão e divisão polinomial. Muito bem, então, a partir de uma função m de z, normalmente em forma racional, desejamos tomar a transformada z inversa para obtermos a sequência de números m de k. Então, o objetivo na inversa por equações de diferença é pensarmos em termos de uma simulação do sistema com 2 observações importantes. Então, imaginamos que nesse bloco colocamos a função que foi dada. Imaginamos que a entrada ela é um impulso unitário. Então, a primeira condição importante é que a entrada U de K seja o impulso unitário. E a segunda condição importante é que as condições iniciais sejam nulas. Se isto for verdade, então na saída dessa simulação teremos a sequência de números que procuramos, que é a transformada inversa. Então, ilustraremos isso por meio de um exemplo, e esse exemplo é o mesmo exemplo dos outros vídeos. Então, começamos copiando esta razão polinomial 10z mais 5 sobre z2 menos 1,2z mais 0,2. Imaginamos que a entrada é um impulso unitário, então essa transformada z do impulso é igual a 1, e aqui temos o m de z. Muito bem, podemos multiplicar cruzado, teremos m de z, que multiplica este polinômio, então z2 menos 1,2z mais 0,2 igual a esse polinômio 10z mais 5 vezes o 1, já deixamos dessa maneira. Será conveniente multiplicar os dois lados da equação por 10 a menos 2, perdão, não é 10 a menos 2 não, é z a menos 2, então vezes z a menos 2, isso dá mz, multiplica z ao quadrado vezes z a menos 2, é 1, e assim sucessivamente, z a menos 1 mais 0,2 z a menos 2 igual 10z a menos 1 mais 5z a menos 2. Agora podemos tomar a transformada z inversa, considerando condições iniciais nulas. Então, m de z vezes 1 é m de z, a transformada inversa disso é m de k. Menos 1,2, e agora é o mesmo vezes z a menos 1, que no domínio do tempo corresponde a um atraso de 1. Então, m de k menos 1. E, pelo mesmo raciocínio, 0,2, m de k menos 2. Esse atraso está associado a esse z a menos 2. Igual. Então, vamos deixar explícito aqui, isso vai nos ajudar o dizer. Então, fica assim, 10 u de k menos 1 mais 5 u de k menos 2. Ainda podemos isolar o m de k para chegar numa equação de diferença com essa aparência aqui. mk menos 2 mais 10u de k menos 1 mais 5u de k menos 2.
Esta é a equação de diferença que, quando iterada, nos dará a sequência m de k procurada. Mas ela tem que ser iterada, lembrando que o de k é igual ao impulso e com condições iniciais nulas. Então vejamos isso acontecer. Tomamos k igual a zero. Essa equação fica m de zero é igual. Aqui teremos 0 menos 1, isso é condição inicial, então será 1,2 vezes 0, condição inicial nula. Pela mesma razão, menos 0,2, m de menos 2, ou seja, k igual a 0, menos 2, então é condição inicial 0. Mas, aqui só para ficar claro, vamos escrever assim, ó, 10 delta de k menos 1. Como k é 0, o delta na posição menos 1 é 0. E da mesma maneira, 5 delta na posição menos 2 também é 0. Então, tudo 0, temos que para k igual a 0, m de 0 é igual a 0. K igual a 1, então m de 1 é igual a 1,2 m de 0. Ora, m de 0 está aqui, é 0, menos 0,2 m de menos 1, condição inicial nula, mais 10 delta de 0. Pronto, isso aqui é 1 por definição, é o impulso no instante 0. Mais 5 delta de menos 1, isso aqui é 0. Então, somando isso, temos 10. E, finalmente, para k igual a 2, digo finalmente porque eu não vou fazer para outros valores de k, mas isso aqui, obviamente, poderia ser feito indefinidamente. 1,2 m de 2 menos 1, 2 aqui, ó, 2 menos 1 é 1, m de 1 é esse valor aqui. Então, vezes 10, menos 0,2 m de 0, m0 é 0, mais 10 vezes delta, 2 menos 1, 1. Ora, o impulso unitário na posição 1 é 0, mais 5 vezes 2 menos 2, 0, então eu tenho 1 aqui. Então, isso aqui é 0, isso aqui é 0, aqui dá 12, mais 5, 17. E essa é a sequência de números que a gente encontrou também nos exemplos dos outros vídeos tratando desse assunto.